Olá, pessoal. Sou Fernanda Lima. Estou aqui hoje no projeto Trocs Permutas Corporativas Podcast. Segue lá no YouTube. Se você não sabe tudo sobre permuta, nos siga que vai saber. Hoje, nosso convidado especial é o Ricardo. Ele é empresário, proprietário das marcas Ricardo Randan Cozinha Árabe e Yaki BH, especializado em restaurante e delivery. Vai contar para a gente a sua história empreendedora e também falar sobre essa comida maravilhosa que todos nós gostamos. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigada pela oportunidade de te entrevistar e eu quero conhecer um pouco mais da sua história. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco da Ricardo Randon Cozinha Árabe, também dessa nova marca que é o IAC BH. Fico muito feliz de estar aqui, Que né? bom. Então é o E seguinte, vamos começar conhecendo um pouco da sua história empreendedora, né? sim, Então conta para mim como começou a sua história na cozinha, né? Mas volta um pouquinho, conta como que você veio parar, né, no Brasil, se a sua família tinha uma descendência aí, me conta um pouco sobre isso. isso. Eu sou brasileiro, mineiro, nascido aqui em Belo Horizonte, amo Belo Horizonte, né? Minha mãe era libanesa. Meu pai, mineiro de Belo Horizonte, foi morar no Líbano, né? O pai dele foi com a família para lá, de 58 a 62. O meu avô foi embaixador do Brasil no Líbano nesse período, e o meu pai ficou ainda mais 2 anos, ele ficou de 58 a 64. Conheceu a minha mãe, casou com a minha mãe lá no Líbano e a trouxe para o Brasil, né? E uma pessoa sensacional, que minha mãe era, todos você conversar sobre a minha mãe aqui, eles falam que era aquela pessoa fora da curva, né? Como diz, ela E ela realmente foi, e seu pai foi buscar ela lá no foi Líbano, né? Que diferenciada legal. mesmo, amada por todos aqui. A família do meu pai são 6 irmãos homens. O meu pai, o mais velho, minha mãe chegou, ela se tornou a irmã mais velha dessa turma Que legal. e chamava a mãe do meu pai, a sogra dela, de mãe, né, de tão unidas que elas eram. E, e assim foi. E minha mãe, como a maioria das libanesas, né, dessa época dela e da época da minha avó e da minha bisavó e aí para trás, sempre foi de receber gente em casa, de fazer muita comida, Uhum. né? Meu pai, a casa da nossa família sempre foi aberta, meu pai convidava muito, é, e aí eu criei, né, o amor e o prazer de estar na cozinha foi com ela, foi a vendo trabalhar, porque ela sempre trabalhava com tanta alegria, sempre cantando, né? E, e aí vinha e fazia isso e tal, pedia uma ajuda a mim ou outra, e aí eu tava ali, né? Meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo de 3 irmãos, os mais velhos seguindo outros caminhos e tudo, e aí eu comecei a adquirir o gosto mesmo, foi vendo aquilo, né? Uhum. Foi vendo a alegria de uma casa sempre cheia e com uma comida saborosa, Então é uma tudo. cozinha amorosa, né? Uma Muito cozinha afetiva, amorosa, afetiva. produção 100% artesanal, né? Uhum. Até hoje na cozinha da Ricardo Hamdan Cozinha Árabe, não se tem nada enlatado ou empacotado ou industrializado de forma, enfim, fechada com, né, com complementos, como é que chama? Com ingredientes Conservantes, conservantes. Isso que a eu queria dizer. vácuo. Exato, nada disso, né? Aham. Se você olhar a prateleira da cozinha de temperos, nós vamos ter ali 6, 7 tipos de tempero no máximo. Sete, Uhum. acho que isso, mais sal e alho. E essa combinação dos temperos, né, faz com que cada prato tenha o seu sabor singular, né? Você usa um ou dois em cada um, tem coisa que você usa todos, né? Sim. É um pernil de cordeiro, por exemplo, marinado, vai ali, né? Quase todos os temperos e, enfim, isso é uma coisa muito interessante essa característica da cozinha libanesa, né? Então, mas antes de você ir para a cozinha, né? Eu vejo na sua colocação para mim que você estudou comunicação social na PUC Minas Gerais. Isso. Então, você não foi assim, ah, eu tô aqui, gostei da cozinha e já fui para esse caminho. Você primeiro Não, buscou não, não, outros não foi caminhos. não. Conta aí essa história. O meu primeiro trabalho foi numa empresa de mineração. Eu fui trabalhar como auxiliar de compras, eu tinha 19 anos e a empresa não vinha bem financeiramente. O comprador
demitido, né? Eu acabei assumindo um departamento de compras ali, e ali eu aprendi muita coisa, né? Administradores muito competentes ali, apesar da situação da empresa, né? Era exportação de granito, então foi até que eu fui para os Estados Unidos, saí da empresa e deu a vontade de ir para os Estados Unidos. Falei, eu vou morar lá. Porque o meu primo mais velho, o sobrinho mais velho da minha mãe, ele é chefe de cozinha e com a situação do Líbano em guerra e ele também perdeu o pai dele lá no Líbano, a mãe americana, eles foram para os Estados Unidos. E ele se formou como chefe de cozinha, era professor na escola de gastronomia de Portland, no Oregon. Que legal. E de noite trabalhava como chefe de cozinha num hotel. E nos finais de semana fazia o que eu comecei a fazer aqui, que era o trabalho de chefe em casa, mas é outro nome, né? Um catering, né? Que chamam lá, e assim, por hobby. Os amigos dele, os amigos da esposa dele falavam, você que vai cozinhar. Eu aqui achei aquilo sensacional. Você foi passar uma temporada com ele lá, então? Você Na saiu verdade, eu fui com a ideia de morar, só Sim. que eu já era apaixonado pela mãe dos meus filhos, a gente namorava, eu não aguentei ficar lá 40 dias, eu voltei para trás. Mas foram 40 dias de 40 treinamento dias, intensivo. todos os dias eu estava na escola de gastronomia com ele. Eu ia com ele de manhã para lá, ficava ali, vendo algumas coisas, ele me levava para ver, outras não. Mas o que eu podia, eu participei. E cada dia na semana a gente ia no restaurante lá, né? E muitas vezes no restaurante libanês em Portland, que chama Lemir, e eu aprendi muita coisa ali. O meu primo mais novo era garçom ali. Sim. Né? E foi muito interessante. Quando eu voltei com isso na cabeça. Falei, nossa, eu vou fazer comida na casa das pessoas. Mas a vida andou, muitas coisas aconteceram. Então, eu voltei, comecei a trabalhar num restaurante em Belo Horizonte, não dentro da cozinha, como gerente. Aí, como eu fui casar, eu precisava de mais dinheiro, né? Então, fui para outro tipo de trabalho, fui trabalhar na indústria farmacêutica, que é esse propagandista, vendedor que visita lá os médicos para dar amostra e tal. Fiquei um tempo ali porque eu era um bom salário e outros benefícios, né, indiretos que ajudavam para a família. Dali eu fui trabalhar na Brahma, que ainda não era Ambev, né? Fiquei 5 anos trabalhando com a marca Brahma no interior de Minas Gerais como supervisor de vendas e gerente de vendas. Voltei para Belo Horizonte e fui para a Drogaria Araújo, para a área de vendas e marketing da Drogaria Araújo. E eu formei em comunicação social, que eu gostei demais, né? Nunca fui um bom aluno, mas também nunca tomei bomba. E entrei em curso de economia, não gostei, entrei em contabilidade, não tinha nada a ver comigo. Quando eu fui fazer comunicação, eu gostei muito. Foi durante o período que eu trabalhei na Drogaria Araújo, exatamente os 4 anos de faculdade, 4 anos que eu estava na área. Então foram 3 escolas de negócio na minha vida que fizeram muita diferença para o que eu faço hoje, depois de 45 anos de idade, né? Que foi a Brahma, a Drogaria Araújo, o curso de comunicação, né? E você pegou muitas expertises, né? Muita. E Para juntou. mim, né, são empresas de ponta, Sim. né? A agressividade da Brahma, da cultura garantia, né? E eu sempre fui um entusiasta disso, eu peguei mesmo aquele negócio. E a Drogaria Araújo, de tirar o chapéu na gestão, a gestão, né, deles em tudo, né? Sim. De compras, de venda, Sim. de inovação. É exemplo para o mundo inteiro. Sim. Né? Nós temos bem estruturado, rede, né? Muito bem nós estruturado. temos uma rede de drogaria aqui em Belo Horizonte que, ao meu ver, é exemplo para o mundo inteiro de negócios. Sim. Né? Estão sempre inovando. Então você colheu o melhor, né? E sim, eu agradeço muito a oportunidade né, de ter trabalhado nas duas. Aí, depois disso, eu tive uma proposta para ir para Paraíba, para João Pessoa, na Paraíba. É um libanês que adquiriu uma mineradora lá, né? E aí ele não estava sabendo o que estava acontecendo, muito dinheiro que estava mandando para cá e não estava tendo retorno. Minha mãe, essa época, ela já tinha voltado para o Líbano, a morar no Líbano, e estava trabalhando como tradutora. Ela além de exímia cozinheira, ela foi professora de inglês e francês aqui no Brasil durante a vida dela, de Brasil. Voltou para o Líbano e continuou trabalhando como tradutora lá.
e traduzindo documentação para esse investidor de lá. Veio ver minha filha que nasceu aqui no Brasil, trouxe os documentos, me mostrou e falou: você sabe o que está acontecendo aqui? Pode falar alguma coisa com ele? Aí eu dei uma olhada em algumas coisas, pedi informação e orientação de profissionais jurídicos da área e engenheiro de Minas da área. Eles me falaram e eu falei com o investidor. Ele me fez uma proposta para ir para lá, administrar. Uhum. Aí eu fui. Aí, isso seria um livro à parte para te contar essa história da mineração. Porque Vamos fazer realmente um outro podcast sobre isso. podemos fazer, porque esse dá um livro, sabe? Aham. Nossa, cheguei lá, não tinha mineradora funcionando, nada disso. Nossa, Tava tudo desestruturado. uma organização criminosa por trás do negócio que, né, eu teve uma vez que eu tive que blefar mesmo, porque eu comecei a colocar as cartas na mesa, né, e o que é isso, o que está acontecendo, para onde foi esse dinheiro e tal, numa mesa enorme lá de reunião, com um monte de gente, geólogo paraibano com a faca em cima da mesa, e aí teve um advogado paulista, foi fumar um cigarro fora do escritório, eu fui lá e ele falou: você não sabe com quem você está mexendo, não. Aí você ficou... Aí eu falei: uai, mas o senhor também não sabe não, porque eu tô aqui, mas você não sabe quem tá atrás não. Aí, né? Você blefou e pra sair fora pra ele imaginar que o Hezbollah tava cuidando de mim lá, né? E pronto. E aí foi... O fato é que em 3 anos, nós chegamos à conclusão de que não valia a pena. Uhum. Né? Não valia a pena, era financeiramente inviável, ia demorar muito tempo de pesquisa, e enfim, a falcatrua toda que vieram por trás. Uhum. Aí fomos para frente, a gente quis continuar em João Pessoa. Né? A mãe dos meus filhos, eu, os dois. Já estavam adaptados, então? E também o meu filho mais velho, o Felipe, ele sempre foi muito alérgico. Uhum. Um ano que a gente ficou aqui em Belo Horizonte, ele tomou medicação para alergia 11 meses. Aí foi para E perto uma do das... mar. acabou. Mudou. Acabou. João Pessoa é uma delícia. É um lugar maravilhoso. Imagino. E aí a gente resolveu ficar lá. Uhum. E também a minha filha, a Júlia, meu amor da minha vida, né? ela é especial, né? E uma pessoa sensacional, especial em todos os sentidos. E lá em João Pessoa, a gente levou ela para fazer equitação, né? Uhum. Andar a cavalo, e não para fazer hipismo exatamente o que acabou virando. Porque a gente levou para ajudá-la, né? E eu perguntei para o Felipe se ele queria fazer uma aula também. Acabou que os dois ficaram ali, então a Ípica passou a ser nossa segunda casa durante 10 anos em João Pessoa. Sim. O Felipe foi ganhando tudo. Por onde ele passou, ele parou, ele é uma pessoa muito disciplinada. Com 15 anos ele falou: pai, eu vou parar porque eu vou dedicar aos estudos, né? E, né, hoje é uma pessoa que nos ajuda muito exatamente por causa dessa disciplina financeira, em automação, trabalha com inteligência artificial. Então, assim, ele nos ajuda muito. Eu chamo ele de Alfred, eu falo que ele tá na Batcaverna olhando tudo tá acontecendo. Então ele te ajuda no restaurante. Muito, muito. Ele é o seu braço direito ali para questão de inovação. Isso, para entender tudo sobre os sistemas e, enfim, campanhas de delivery, Muito né? bom. Eu acho que isso nos ajuda muito. As coisas não vêm dando certo por causa do Ricardo na Cozinha Árabe, não, mas as pessoas que estão junto, né? A equipe que está ali na cabeça estratégica, né? A mãe deles que voltou agora recentemente como sócia, diretora de operações, é uma pessoa craque na cozinha, né? E eu acredito que... Então conclui esse pedaço aí que você falou sobre a sua vinda de volta de João Pessoa. Isso. Você ficou lá 10 anos. Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente abriu o restaurante, nós ficamos, aí nós dois, né? O casal abriu o restaurante, mas o Felipe ainda era muito pequeno, então não tinha a disciplina financeira que a gente tem hoje. Ai, muito bom, hein, Felipe? Ó, tava fazendo falta naquela época. Chegou... Exatamente. Aí nós tínhamos um custo alto lá, inclusive em função do hipismo também, né? Mas é uma coisa que eu não arrependo em nada, porque, nossa, melhor coisa para os nossos filhos, eu penso que é esporte. Sim, né? Hoje a Ricardo na Cozinha Árabe e o IAC BH patrocinam uma rádio em bom despacho, ou seja, nem é área de atendimento nosso, mas porque a gente sabe que esse patrocínio é revertido em prol ao esporte das crianças carentes lá da região da cidade. Que bacana, na hora que a gente for fazer a legenda, coloca lá também, né, para às vezes outras pessoas querem ajudar. Muito bacana, do Denis, é uma pessoa incrível. Enfim, aí
nós quebramos. O restaurante ficou muito bem montado, sabe, era de um shopping em João Pessoa, que chama Meg Shopping, que fica em frente ao mar, em forma de um navio. E a ponta do navio é quase que em cima da praia. Então o lugar é lindo. E aí eu ia ali tomar um chopp desde a época da mineração e adorava aquele lugar. E aí fomos abrir um restaurante. A ideia primeiro era abrir, começar com um chefe em casa. Aí entrou uma outra que dá outro livro, que é criação de cachorro. Eu resolvi criar, eu e a mãe dos meninos, né, resolvemos criar boxers profissionalmente. Compramos mais por causa da Júlia, um casal de boxer, e aí a coisa foi envolvendo. Com isso, eu não podia mexer com comida em casa e com cachorro em casa, né? Não ia dar certo. Então, chefe em casa para trabalhar aqui não vai dar. Aí fomos e abrimos o restaurante, né? Em função realmente da falta de planejamento e realmente disciplina e conhecimento mesmo, né? Da gerência financeira do restaurante, a gente quebrou. E com isso a gente acabou se separando, né? Aí eu voltei para Belo Horizonte, ela ainda ficou 1 ano lá com os meninos, né? E cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, sem dinheiro para nada. Fui para casa do meu pai e falei, e agora? Aí eu pensei, eu sei fazer a comida, né? Eu sei fazer comida, todo tipo de comida, na verdade. Então, eu só não tinha conhecimento da área de comida japonesa. Então eu tive a ideia de chefe em casa, de tudo. Pra fazer de tudo. E ali na casa do meu pai eu fazia algumas coisas para meu pai, como eu disse, ele sempre teve a casa aberta. Ele não tem nem chave na porta de casa. Ele mora hoje no Canto das Águas, a casa dele fica aberta direto. Uma vez ele estava no Uruguai com os amigos dele, o segurança lá falou, seu Bolivar, a casa tá aberta aqui. Ele falou, já tô voltando. Ficou mais 4 dias no Uruguai com a casa aberta. Né? Literalmente é um lugar seguro realmente, mas né? O pessoal estava sempre lá, então eu fazia coisas ali para ele, com ele, né? Ele também, depois de mais velho, começou a curtir cozinha e tudo. E aí um dos vizinhos, né, falou, nossa, mas comida libanesa é maravilhosa e tudo, e né, ele me deu eu vou fazer especializado em comida árabe. Então vamos falar um pouquinho disso aí, né? Então eu Mas comecei... olha, deixa eu dar um recado aqui pro pessoal que está assistindo. Isso que o Ricardo está contando, né, que é a vida empresarial misturada com a vida pessoal e às vezes não dá certo. Não dá certo porque a gente às vezes precipita, né, e não cria as bases necessárias. Hoje ele é um empreendedor de sucesso porque ele entendeu isso na trajetória. Mas se você está começando um negócio, né, ou está intencionando começar um negócio, um grupo Trox, por exemplo, que somos empresários que trocam produtos e serviços, mas principalmente experiências, pode te ajudar. Então, antes de você errar aí nos processos, busque conhecer esses processos. É muito importante. Nós que somos empreendedores, eu, Ricardo e outros, a gente sabe o quanto faz falta quando a gente monta um negócio perfeito, super alinhado, mas falta a base ali da gestão, da questão financeira, e às vezes mistura muita coisa, né? E aí vida pessoal vem junto, porque normalmente, e por incrível que pareça, tem muita estatística aí falando que os casais montam negócios juntos, mas não preparam isso antes, né? Ou não olham para isso com mais cuidado. Eu sou fruto de um relacionamento que começou lá no namoro e montei um negócio, sofri um pouco no início, mas conseguimos alinhar a trajetória. Então, o Ricardo já falou aqui que ele realmente não teve sucesso nesse primeiro momento, mas voltando aqui para Belo Horizonte, ele recomeçou. E essa história de recomeço hoje é uma história de sucesso. Então, vamos falar aí sobre essa ideia de você foi para as casas fazer de tudo, mas alguém chegou e falou, vamos especializar. Exato. Né? E foi o que você fez. Foi o que eu fiz. E só um parênteses aí que você falou, negócio com casais. E é interessante, porque hoje a mãe dos meus filhos, a minha primeira mulher, Ana Paula, ela voltou, ela é sócia, mas ela voltou para um negócio. Ela é casada com uma outra pessoa, o Marcelo Nassif, que é outro libanês, mas uma pessoa muito legal e tudo. E hoje é outra qualidade, porque nossa relação é estritamente profissional. Apesar dela ser como uma irmã para mim, e era como filha da minha mãe, mas estritamente profissional. E ela é uma exímia profissional. Então, a coisa e olha que legal, certo. Né? Hoje ela tá de novo no negócio com ele, mas da forma correta, né? Sem misturar muito então, pessoal e profissional. É uma estrutura
sim, familiar na direção, mas porque os três, ou os quatro, porque a minha nora participa, né? É, de forma porque somos profissionais, cada um na sua área. E Sim, não porque somos parentes, né? exatamente, exatamente. E outra coisa, o meu filho ajuda muito, mas ele tem outra profissão. Ele é Aham, engenheiro eletricista, tem o trabalho dele e tal, e segue, mas fica ali no background para nos ajudar com os números, uhum, né? Mas enfim, aí o que aconteceu foi isso, né? Criei a marca Ricardo Nome da Cozinha Árabe, comecei a fazer as coisas dentro da casa do meu pai, na cozinha dele, é, e aí o dono lá da cozinha do restaurante do condomínio falou comigo que aos domingos tinha uma pessoa lá que expunha bolos para vender no domingo, no horário do almoço. Se eu não tinha interesse em fazer a mesma coisa. E aí eu, claro, aí eu fui e fiz. Então, aos domingos eu fazia 4 bolos, fazia bolo de cenoura, fazia bolo de fubá, né, de milho, bolo de broa, né, de milho, uma receita da minha mãe que é um bolo de maçã com nozes, né, uhum. maravilhoso, e um bolo de banana, receita da família da Ana Paula, que é com farinha de rosca, banana caturra também maravilhoso. Colocava os bolos para vender lá. E na outra parte da mesa, pastas árabes, né? Pastas árabes Legal. e esfirra. Não fazia quibe na época, porque não tinha como fritar ali na coisa. Aí foi caminhando, eu estava tumultuando muito a cozinha do meu pai já, que era um lugar de Tava receber crescendo, visita, né? não dá. Meu pai saía da cama 8 horas da manhã, tava tocando um rock de toda altura na cozinha e eu abrindo massa de esfirra, né? Aí eu saí, né? Claro, e não podia tirar essa privacidade dele de forma nenhuma. E aluguei uma kitnet em frente ao condomínio, um lugar muito gostoso em Riacima, fica Uhum, em frente à Pousada do Canto, que eles fizeram algumas lojas, que a sim. ideia era ser um comércio. Não foi para frente, venderam e viraram kitnets. Então ali eu montei minha cozinha, Uhum, né? E tinha um colchão dentro da cozinha. Esse é ali, eu morava ali, uhum, né? Foram ali, eu fiquei um período ali considerável, que foi onde eu comecei, e esse trabalho de chefe em casa depende muito da indicação, sim. porque a pessoa não vai correr o risco de trazer 20, 30, 40 convidados sem saber quem que é que vai fazer a comida para essa turma. Uhum, E aí foi tendo respaldo, graças a Deus, né? Nossa, eu sou muito agradecido ao público de Belo Horizonte, né? As famílias de Belo Horizonte que me receberam, né? Que me recebem até hoje, porque desde o primeiro não parei de atender as famílias, né? E sempre continuam e pedem de novo, e vão e pedem uhum. no iFood. E tem o meu primeiro cliente, ele é ótimo, o Zé Henrique, e a família dele foi lá no restaurante, e meu filho estava lá, eu estava chegando ainda, ele foi lá fora, ô pai, tem um cliente ali que está dizendo que foi o meu primeiro cliente. Eu falei, é o Zé Henrique, tenho certeza. Cheguei lá, tava a família toda na mesa, né? Então isso eu arrepio com essas coisas, né? Isso é Reconhecimento, a né? maior recompensa que a gente tem, Sim. né? Sem dúvida. Enfim, aí foi indo, foi crescendo, eu saía de Rio Acima, é, com uma caixa térmica numa mão, uma sacola de supermercado na outra, né, com as pastas que eu já tinha produzido, tudo pronto, o quibe congelado e tudo, uma mochila com uniforme, pegava um ônibus e vinha atender. E não tinha Uber, e mesmo que não, até podia até ter, mas eu não tinha dinheiro para Uber, Uhum. né? E assim começamos a atender, comecei a atender e tal, até que eu, né, vi que mais de 99% dos meus clientes são de Belo Horizonte ou condomínios ao redor, né? Então eu vim para Belo Horizonte para montar a cozinha aqui. Uhum. E casou com a necessidade do meu filho também vir, que ele estava morando em Pedro Leopoldo com a mãe, e ele tinha estudava, né, na UFMG, ainda estuda, ele faz mestrado lá, mas estava na graduação na UFMG e precisava estar mais perto da escola. Aí nós alugamos um apartamento junto, né? Uhum. E aí abri a cozinha com a intenção de produzir as coisas para chefe em casa. E ele, o pai, a gente precisa ter mais dinheiro, né? Uhum. Aqui para Produzir mais, sobreviver em né? Belo Horizonte, vamos entrar pro iFood, né? E a ideia E então partiu dele, a ideia partiu de ir pro dele e da minha delivery. nora, né, para ir pro delivery. Aí eu Aham. falei perfeitamente. Então aí vamos profissionalizar de outra forma. Final de semana eu tenho que estar atendendo na casa das pessoas, preciso de alguém comigo e tal. E a Vera, minha nora, veio, né, compor a empresa comigo, Uhum. né?
E aí foi. E graças a Deus fomos desleixando, deslachando, né? Assim, com 6 meses a gente se tornou super restaurante nas plataformas de marketplace. É, e caminhando. Quando foi em 2000, nós abrimos em 2019 e aprendendo sobre fevereiro de 2019. Quando chegou em março de 2020, veio a pandemia. Aí o delivery, então a gente, Voa, né? durante Só que um vocês ano, já estavam durante um ano a fazendo. gente apanhou com embalagem, com entrega, como que é, como que não é, como negociar com desconto, Uhum. entrega, essas coisas nos aplicativos enfim. E aí então quando veio o barco estava armado e a vela estiada e nós Nossa, crescemos, que legal. né? Crescemos e crescemos com qualidade de gestão, com qualidade de comida, sem dúvida. É, e os eventos, por outro lado, na casa das pessoas pararam, Uhum. né? Mas foi uma coisa tão gratificante porque eu tive cliente que me ligou, falou: Ricardo, qual que é a sua situação na pandemia? Você quer que eu feche com você 3, 4 jantares para frente, Que deixo legal. pago e depois a gente você falou: "Olha, por enquanto tá tranquilo, estamos crescendo no delivery, tá dando para equilibrar, Uhum. mas não pôr a mão pro céu e agradecer toda hora por tudo, né? Sim, Por e o tudo." delivery, né? As pessoas que eventualmente pararam de fazer o jantar, não quer dizer que pararam de Não, comer, começaram né? a pedir, Começaram exato. a pedir e a indicar, porque eu lembro que ficar em casa trancado não era uma experiência legal, mas com uma comidinha boa, né? Em É, família, na verdade, né, o delivery de forma geral cresceu muito, cresceu, lógico. é. Aliás, muita coisa cresceu, muita coisa Sim, mudou, né? O que ia acontecer aí daqui 15 anos aconteceu nos três acelerou. primeiros anos de pandemia, né? Maravilhoso. Senhoras de 70 anos, 80 anos aprendendo a mexer Pedir. com o serviço de automação. Então, sim, por um lado, Foi muito adiantou, bom, né? foi, né? Então, De e esse certa forma. recomeço aí seu foi. Não tem muito tempo, né? Não tem muitos anos. Tem 2019 que você falou. Foi. Eu comecei em 2014 com essa Com essa. marca, da Ricardo Nome da Cozinha Aham. Árabe. Ou seja, eu já tinha 44 anos de idade, perto de fazer 45, quando. Aliás, eu estava. Não, eu tinha acabado de completar 44 anos, porque foi em outubro de 2014. Em outubro de 2014, eu completei 44 anos, né? Uhum. Já com cabelo branco, recomeçando. Paralelamente aos atendimentos ao chefe em casa, eu fui trabalhar como auxiliar de cozinha num restaurante com muito movimento em Belo Horizonte. Eu fui com uma forma de aprendizado também, claro que eu precisava do salário, mas era um salário mínimo, né? E então, e também precisava nesse começo, ajudar de alguma forma em casa, né? Mandar dinheiro para a família, que quase não dava para nada, mas enfim, foi uma escola também, porque Sim. muito movimento, sabe? Um cardápio grande desse restaurante, então entrava muita comanda. Eu fui e falei com o chefe de cozinha, que mal sabia escrever o nome dele. Menino, dado para ser meu filho, né? Eu falei com ele: ó, tô aqui para ser seu escravo. O que você quiser que eu faça, vamos fazer, né? Então, de tudo, né? Desde parte de limpeza de chão, o tanque era meu todo dia, de lavar vasilha e tudo, troca de óleo, e aí vinha a organização da praça para eles, para os cozinheiros, né? Então eu estava ali atrás, resolvendo, picando, armazenando, guardando e tal. Então isso tudo foi um aprendizado, Sim. né? Um restaurante que tinha equipamentos muito bons e que não estavam sendo usados ali, porque na correria e tal não tava. Então corria lá na geladeira pegar um filé inteiro para fazer um tornedor, enquanto tinha todo o equipamento para já deixar tudo ali pronto, porcionado. Isso aí, eu de certa forma ajudei a equipe, né? Que quando ia sair para correr, eu falei: não, já está porcionado ali, ó. Então ele Uhum. abria a gaveta de um lado, pegava o filé, a chapa já estava quente do outro. Isso foi tudo ganhando tempo. Então foi um aprendizado, sim, né? Muito grande. Para o movimento que a gente começou a ter, né, depois com a minha cozinha, né? Que Uhum. hoje eu vejo o que eu vivi lá, hoje a gente vive na cozinha, que é
comanda pendurada e aquela turma. Que bom, né? Nossa Senhora, Glória a graças Deus. a Deus. Muito bom mesmo. Agradecer o tempo inteiro, Sucesso, o né? tempo inteiro. Não, e eu E vejo que você é um cara, assim, extremamente humilde, né? No sentido do jeito que você conta, assim. Você não foi aquele cara que chegou e falou, vou montar um restaurante, né? Você literalmente foi lá, arregaçou a manga e falou, deixa eu entender esse processo aqui, mesmo enquanto você era funcionário, né? Porque sim, é uma coisa, literalmente, de raridade hoje em dia. As pessoas querem ter, mas não querem ser ou fazer para ser. Então, eu é, acho que o sucesso que você tem hoje na cozinha tem a ver com isso, tem a ver com o quanto você conseguiu entender os times ali, depois de ser dono de um restaurante, segundo você me contou, top de linha, né, lá na Paraíba, voltar, começar da estaca zero de isso. novo É. e crescer de uma forma mais saudável para atingir esse sucesso. Hoje são 4 operações, né? Fala delas aí pra gente. Isso, chegamos agora a 4 operações, são, é, na verdade, com o IAC 5, porque são 3 operações de delivery, Uhum. Barro Preto, Belvedere e Castelo. E no Belvedere tem o restaurante também, que fica no Uhum. Belvedere Square, né? Hoje aberto ao público, Conta que é das muito atrações que bacana. tem lá. Outro dia você me falou, né? Gente, eu já fui lá, maravilhoso, É, comi bem demais. e Ainda não fui nessas atrações que ele vai falar aqui, mas pretendo em breve. nós temos na quarta-feira a turma do Belvedere Square, os administradores, os proprietários, são muito bacanas nessa parte de relação de flexibilidade para a gente inovar, para a gente trazer coisas. Então, eu consegui trazer para as quartas-feiras a dança do ventre com um acústico ao vivo para elas dançarem. Então, tem o alaúde, que é um instrumento né, da região oriental, é um tunisiano que toca o alaúde, e o derbaquista, o Thiago, que está comigo nesse projeto desde o princípio, de dança do ventre, ele e as meninas. Ele toca muito bem, então na quarta-feira nós temos. Na quinta-feira tem voz e violão com o César Magalhães, né, que é craque, eu conheci quando eu comecei, em Uhum. 2014, é uma pessoa que, além de ser um craque no violão, muito bom mesmo, né, porque eu conheço há muitos anos, é, é uma pessoa que esteve do meu lado desde o princípio, ele mora lá, né, no condomínio, e eu comprei forno em ferro velho, coisa de ferro, ele arrumava tudo para mim, teve um que foi ele que me deu, que fez muita esfirra, né? Uhum. E então a gente se tornou amigos, né? Um irmão que eu fiz na vida. E hoje ele toca lá com a gente, toca no restaurante Baiuca também nas sextas-feiras, que é lá perto do Corpo de Bombeiro, que também ele foi tocar lá a primeira vez num aniversário meu, como Uhum. cortesia para mim. A turma gostou tanto que Legal. toda sexta-feira ele está lá desde então, Muito né? bom. Então essas coisas também eu prezo muito, né? Acho que tem muito a ver essa parceria. No último sábado veio a Lívia Campos, de Bom Despacho, que também é uma exímia violão e voz. A turma Uhum. adorou. Assim, na última hora a gente precisou de alguém para o almoço das mães, Uhum. né? No domingo, desculpa, não foi sábado. No domingo, para o almoço das mães, o Belvedere Square me ligou, né? O administrador me ligou, falou: Ricardo, o saxofonista de amanhã deu o bolo. Você conhece alguém? Você será que o César pode vir? O César já estava agendado para Uhum. outro local. Eu lembrei dessas meninas lá de Bom Despacho. Liguei, a gente pode, tal, tem como e tal, e fechamos com elas. Elas vieram, a turma adorou, então acredito que foi a primeira de várias vezes que virão. Uhum. E a ideia é essa, é animar o local, porque o local é uma delícia, né? Muito Como você bom falou, mesmo. parece que a gente está num ambiente É. de praia, de Lavras Novas, como o fornecedor de vinhos, né? Nós estamos trabalhando com vinhos espetaculares da Argentina, né? Esse Uhum. posso fazer propaganda com muita firmeza, porque é maravilhoso o Edonê. E ele estava lá, né, nos apresentando os vinhos, e falou: Nossa, eu estou me sentindo em Lavras Novas aqui. E Maravilhoso. é isso. Resumindo, tô me sentindo de férias, tô É, curtindo o é, ambiente, né? então é isso, tem as atrações, o lugar é uma delícia. Fora Ricardo andando cozinha árabe, as outras casas de gastronomia que tem lá são de muito
qualidade, de alta qualidade, né? Tem o Yume japonês, o Letreferine massas, Sim. né? O Brasil contemporâneo, que, né? Espaço ótimo, né? Isso. Compartilhado no sentido assim, o público chega e se Exato. sente assim livre para consumir onde achar melhor, mas acaba experimentando um pouquinho de cada coisa, né? Se for em família, então cada um escolhe um momento. É isso mesmo. E só completando, é uma coisa muito bacana que vai acontecendo à medida que você vai fazendo uma coisa, um negócio, outro, né, com os fornecedores, com os colegas, com os parceiros, né, a forma quando você faz, que todo mundo ganha, que todo mundo está feliz, é a melhor que existe, né? Sim. Não tem ninguém querendo ganhar mais que o outro. Cada um na sua área. E isso fica muito bacana. Então, eu conheci lá no Belvedere Square o Bud. O Bud é a loja especializada em bebidas, drinks e bebidas em geral. Então hoje a gente está fazendo uma parceria no Chefe em Casa que podemos oferecer para a pessoa que está realizando um evento na casa dele, tudo, não só apenas o buffet libanês mais, né? Mas a gente leva toda a parte de bebida, bartender, né? O buffet árabe com entrada principal e sobremesa e podemos levar os artistas também. Tanto voz e violão, quanto o alaúde, quanto a dança do ventre, né? Então, despreocupar o anfitrião de tudo. E é né? muito rico isso, né? Hoje Ele vai só ligar para uma pessoa, Ricardo, eu quero um orçamento disso assim assado, Sim. né? Ou alguém da empresa que vai passar para ele um orçamento assim assado. E todos alinhados, Pronto, né? Todas as pessoas ali já trabalham naquela equipe. Exatamente, Então... vai contratar. Então, na hora que a gente chega na casa do pessoal, fala assim, ó, a cozinha é aqui, o lugar pro drink é aqui, acabou. E vai se arrumar e esperar os convidados. E a hora que for embora, só vai passar na cozinha e não ter nenhum garfo para ela guardar. Né? E aí, tá vendo, ó, galera, a próxima festa lá em casa vai ser assim, completaça. Bom, mas aí falando um pouco, né, você já é um parceiro da plataforma da Trox, acabou de chegar, então é recente, mas já é um parceiro, assim, que topou a ideia do podcast, falou, não, eu quero ir lá falar do meu negócio, eu gosto de parceiros assim. Isso que você falou tem muito a ver com o grupo, né, que é aquela coisa do ganha-ganha. A gente está num grupo empresarial que troca produtos e serviços, como eu já disse, mas a gente troca muito mais, a gente troca esse tipo de experiência que a gente está tendo aqui hoje. Exato. A gente troca conhecimento, que é uma coisa tão cara, né? Tão cara da gente acessar e às vezes você acessa tão facilmente num bate-papo, num café com outro parceiro. Então, muito bem-vindo à Trox, viu? Eu espero que você faça muitos negócios. Em breve, os parceiros lá da Trox vão conhecer o seu restaurante através dos vouchers que vamos liberar. Mas mais do que isso, eu espero que a Trox agregue ao seu negócio e você agregue a outros parceiros com esse conhecimento aí maravilhoso que você já tem do universo empresarial, né? A comida é consequência, gente. A comida é curtição, né? Mas eu quero também que você fale um pouquinho para mim do delivery, né? Eu vi que você está aí cobrindo Belo Horizonte para poder atingir, então, entrega em toda a região. Como que é isso? Tem uma restrição ainda? Vou falar. Mas eu vou falar da Trox aqui rapidamente, porque você falou, e eu vim sim acreditando muito, porque você me apresentou um trabalho muito sério, né? E que realmente é o que a gente acabou de falar, que é bom para todo mundo, né? Para mim, eu sempre trabalhei com permuta direta, né? Com o fornecedor diretamente. E essa proposta da Trox é espetacular, porque existe a permuta, mas são vários ali. Então, você não necessariamente tem que adquirir só aquela coisa. Né? É multilateral. Você vai vender o seu produto ou serviço e trocar por quem no grupo te aprover ali mais coisas bacanas dentro do seu interesse, né? É isso mesmo, muito bacana. Mas o delivery é isso. A gente já... nós estamos atendendo da Pampulha ao Belvedere, né? De cabo a rabo, né? Com essas 3 filiais. E temos os objetivos para ampliar a área. Na minha casa, na frente da mesa onde eu janto, né? Que eu como, tomo café, como. Na minha casa, eu coloquei um mapa de Belo Horizonte. Legal. E os alfinetinhos lá onde a gente já está. Para conseguir atender todo mundo. Então, nosso objetivo é esse, né? Atender com qualidade, com eficiência, né? A cidade inteira. Muito bom, breve você vai estar com o objetivo aí cumprido. Se Deus quiser. Me fala um pouquinho sobre a comida libanesa.
do Líbano, do povo libanês, já que a gente falou tanto aqui do restaurante e tal, mas É. descreve pra gente aí esse povo que a gente pouco conhece, né? Vamos aproveitar a oportunidade aqui pra gente conhecer mais. O Líbano é um país maravilhoso, né? A gente pode falar que é o berço da civilização, né? Aquela região começou quase tudo, né? Ali norte da África, né? Ali Egito e Líbano, né? Ali de um até o outro ali. É um país que os fenícios, né? Foram os pioneiros ali no Mediterrâneo, pioneiros com a culinária, né? Na parte da culinária, muitas ideias e forma de preparação saíram dali, né? Da forma dos fenícios, né? Que ocuparam até a Tunísia, né? Toda aquela parte do Mediterrâneo. E dali a Europa ficou conhecendo muita coisa, né? De como servir como uma forma de cocção, enfim, de várias coisas que vieram dos fenícios, né, para a cozinha do mundo inteiro. E depois, né, a Europa mandou de volta isso para todos nós, né, Uhum. de alguma forma. Com o fim do Império Otomano, 1910, mais ou menos, 1911, países europeus ocuparam áreas que os turcos ocuparam, né, com o Império Otomano durante quase 600 anos. E o Líbano foi ocupado pela França. Uhum. A França, então, ficou ali liderando a região onde é o Líbano até 1943, né? Ou seja, a independência do Líbano ela é, recente, né? Por coincidência, minha mãe, né, Zeina Hamdan, nasceu no dia 22 de novembro de 1943, no dia que o Líbano se tornava independente da França, Que legal. né? Os franceses tiveram, sim, influência na culinária libanesa, diferenciando um pouco da região, com a utilização de manteiga, por exemplo, né? Em Uhum. alguns pratos, na utilização de manteiga, foi influência do Líbano, dos franceses no Líbano. Você não encontra em todos os países árabes a utilização Uhum. dela, né? E é de família drusa. A família da minha mãe é uma família drusa. Os drusos são um braço do islamismo lá no princípio do Islã, né? Então, são filósofos e matemáticos libaneses do norte do Egito que decidiram uma nova filosofia, né? Uma nova Uhum. forma de crença, de enfim, de aceitação, né? Enfim, e criaram. Então, é uma minoria, mas e eles sempre lideraram, né? A política no Líbano e através deles, de liderança drusa, o Líbano se tornou independente. Começaram toda a movimentação e, lógico, em parceria hoje com todos, né? Independente da religião, né? O Uhum. Líbano é um país muito interessante nesse sentido, porque às vezes a mídia nos conta que os conflitos ali são por religiões, motivos religiosos, mas não são de forma alguma. Todos. Você tem igreja católica, você tem mesquita muçulmana, você tem os templos drusos, você Uhum. tem outras, né, formas de crença que todos convivem muito bem, tudo um ao lado do outro. Uhum. Numa mesa onde em volta, né, com a mesa de comida, de momento de celebração, ali você tem pessoas de todas as religiões, sem nenhum conflito, né? Não é o caso do nosso podcast, mas os conflitos nada tem a ver com religião, absolutamente nada, Sim. né? Enfim. E, né, o lado maravilhoso que o Líbano que é um país pequeno e de uma grandiosidade enorme, né? Porque exporta cultura, conhecimento e culinária para o mundo inteiro. É um país que em janeiro você está na praia, no mar Mediterrâneo, azul, lindo, maravilhoso, tomando uma cerveja, e 1 hora e meia de carro você está numa estação moderna de esqui na neve, na mesma época do ano. Uhum. Né? Onde que você vê isso? É É ali, raro. é ali, é naquela região. Né? Sem falar da hospitalidade libanesa, que é enorme. Os libaneses, uma das coisas mais fortes da economia do Líbano, se não for a mais, é o turismo.
né? O turismo, e sempre foi. Fora como eles são guerreiros, né, e fortes, foi reconstruído 7 vezes, né? Em 73, os maiores bancos do mundo estavam no centro de Beirute, foram destruídos com a intenção de irem para a Suíça, né? O motivo era esse. Vamos acabar ali, vamos fazer outro núcleo econômico, né? Mas não ficou nisso, foi sim para a Suíça, mas voltaram para o Líbano, todos estão lá até hoje, né? O Líbano é um centro financeiro muito forte até hoje. Toda vez que é destruído, reconstrói, cada vez vem com os edifícios mais bonitos, mais lindos, mais modernos que você pode imaginar, né? É uma cultura muito liberal. No ano 205 da era cristã, já teve a história das 4 Júlias, mãe, filha, vó e bisavó, que já defendiam a mulher na sua igualdade, né? O público, né? O feminino, né? As mulheres mesmo, como iguais aos homens e que, né, lutando contra a discriminação naquela época, né? Então eles estão, né? O libanês ele vem, né? Um passo à frente em muitas coisas, em função de ser antigo mesmo, né? Da sua história milenar, né? Cristo peregrinou por ali. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi em terras libanesas, transformando vinho em água. A cidade de Biblos foi onde foi escrita a primeira Bíblia, né? Enfim, muita história, muita né? história. Muita cultura. Apesar dos gregos não aceitarem, né? Mas Pitágoras nasceu em Sidom, no Líbano, porque a mãe dele amava Sidom, amava o Líbano. Então ela se casou e ficou um ano em Sidom, no Líbano, né? E Pitágoras nasceu lá. Muito bom, uma história aqui, né? Uma aula de história pra gente. Obrigado por pouquinho. compartilhar, muito bom. Sinal que você realmente conhece as suas raízes, né? Isso é importante, né? Eu conheço, eu acho que eu amo muito, num braço Líbano e no outro Belo Horizonte, Brasil, Por isso que né? a comida é tão boa, porque significa que, conhecendo, você não explora esse negócio só na parte comercial, você explora também com o coração, com a dedicação. Então, isso é muito importante para os negócios, porque eu vivo no mundo empresarial e eu vejo muita gente só preocupada com a parte comercial ou financeira, o lucro, né? E um negócio, para ele, no meu entendimento, tá? Meu reles ali, simples entendimento. Um negócio para ele dar certo, para ele ser abençoado, para ele florescer e ter lucro, tem que ter essas raízes bem definidas. Você tem que gostar, não é gostar do que você faz, só é a história, como que ele é construído, é a preocupação em ter parceria com as pessoas, né? A história do ganha-ganha que a gente estava falando aqui. Porque, né, o resultado vem lá da essência mesmo. Sim. Então, assim, não adianta você montar um negócio, porque eu vou ali porque aquele negócio está dando muito certo para outros. Mas o outro tem uma história, né? Exatamente, Então... exatamente. A Ana Paula, né, ela sempre falou a vida inteira, mas você tá passando a receita da sua mãe pra pessoa, não sei o quê. Eu falei, não tem problema nenhum. Ela tem a receita, mas não tem a história. Exatamente. É isso que você falou. Ela não tem essência, né? Bom, e pra gente começar a encerrar, né? Quais os objetivos para Ricardo Randan Cozinha Árabe a partir de agora desse podcast aí? Quais os objetivos futuros aí que você tem? O nosso, né, vamos dizer, o slogan, o lema sempre foi o de levar a autêntica cozinha do Líbano à mesa, né, para as pessoas. Porque dentro de tudo isso que a gente falou, né, o sabor, a história e tudo, trazer um pouco do Líbano para a mesa das pessoas. Então, o nosso objetivo é realmente poder atender a cidade inteira, conseguir estar nos pontos todos onde todo mundo de Belo Horizonte, todas as pessoas de Belo Horizonte tenham acesso a pedir a nossa cozinha, né? Crescer, né? Fortalecer a marca, né? Por seu núcleo, por seu conteúdo, né? Por sua qualidade, né? E particularmente eu, Ricardo Randan, né? Sou um entusiasta dos negócios, de marca, né? Quando eu formei em comunicação, meu objetivo sempre foi criar uma marca forte, né? E ser desnecessário para a operação dela. Muito bom. Ser desnecessário para a operação dela. E hoje, graças a Deus, né? Estamos atingindo esse objetivo e com a segunda marca que eu criei, né? Que eu
junto com o meu sócio, hoje o chefe, Rodrigo Barcelos, que é um craque na cozinha também, criamos o IAC BH. Foi uma ideia repentina que passou pela minha cabeça. Eu entrei no carro em 30 quilômetros de estrada, eu pensei, nossa, mas o que eu preciso para fazer um yakisoba autêntico? Porque eu gosto muito do yakisoba. Eu preciso de um fogão, uma geladeira e um chefe de cozinha craque, né? Que estude o negócio e faça o autêntico yakisoba. E aí me veio o nome, o IAC BH na cabeça, e aí eu falei, agora falta a pessoa, né? Aí eu cheguei em Belo Horizonte, pensei, o Rodrigo me veio à cabeça, né? Conversei com ele, ele topou, e eu falei, então não sei quem que é o mais doido, se sou eu que tô criando ou você que tá topando vir. Eu sei que tá caminhando também, tá fazendo um ano agora, e com um respaldo muito bacana. Essa semana a gente está entrando com o cardápio com os tempurá, né, que ele fala, Temporá, é. né, com tempurá, e é isso, os objetivos são esses, de não parar, né? Eu falo Sim. aqui não para e é isso, não para. Sempre inovando, né? É, Muito bom. Sucesso, Deus, viu? obrigado. E agora vamos para as considerações finais, né? Eu quero que você me fale aí de tudo que já falamos, o que que você acha mais importante destacar, alguma coisa que você queira falar para o público aí que vai nos ouvir, né? Em relação a toda essa experiência que você já compartilhou com a gente. Olha, É. eu penso que é importante a gente ressaltar o empreendedorismo, sabe? O Brasil é um país maravilhoso, com um povo maravilhoso, né? Com pessoas que têm garra, que têm disposição, que têm criatividade, né? E sair de uma zona de conforto aí, de ficar procurando responsabilidade do insucesso no governo, né? Uhum. Quem for esperar isso vai esperar a vida inteira, porque o governo é um crime organizado no mundo inteiro, Sim. né? Então, vamos aproveitar as oportunidades empreendedoras que o país oferece, porque são muitas em todo lado, né? E concurso público está ficando para trás, Uhum. né? Porque a máquina pública uma hora não vai aguentar pagar esse tanto de previdência social aí, né? Uhum. E é o que eu disse, é um país que oferece tudo por empreendedorismo, aqui você é livre, você faz o que você quer, na hora que você quer, se você quiser vender churrasquinho na porta da sua casa, você pode. Você vai Uhum. lá e vê. E hoje, cada vez mais, principalmente o governo mineiro, né, diminuindo a burocracia, facilitando a vida para as pessoas se tornarem empreendedoras, Uhum. né, e gerar trabalho. Então, eu penso que é isso, fundamental hoje para o desenvolvimento do país, na minha visão, né? Sou leigo nessa parte de geopolítica, mas eu acredito que o que a gente precisa é fortalecer cada vez mais o empreendedorismo aqui. Muito bom, parabéns pelas suas palavras. É isso mesmo. Você pode ser leigo, como você disse, mas você é muito mais conhecedor do que muitos estudiosos, porque você é um empreendedor. Então você sabe o caminho. E quando você fala isso, você está falando com propriedade, né? Eu também compactuo dessa sua visão. Eu acho que esperar que aconteça, o brasileiro tem garra para fazer acontecer. Nós somos brasileiros, então é o melhor país para se viver no meu entendimento. Acredito. O clima é bom, as pessoas são boas. Temos uma política ruim? Temos, mas não é isso que é o Brasil, né? Então, empreender parte de ter esse entendimento de que se você quiser e buscar, você vai ter acesso a muita coisa que talvez você está ali estacionado, esperando o concurso público, ou esperando um emprego, ou esperando dar sorte. O que se tem que ter é responsabilidade, né? Uma vez que você Exato. entende a questão da responsabilidade, nós que somos empresários e que temos funcionários, quantos funcionários você tem? A gente não fez. São 12 funcionários, mas a sociedade, né, da empresa Você vê, nossa, eu também tenho esse número aí, né? 12 funcionários e os parceiros ali terceirizados. Então, a gente que gera esse volume de empregos, tem muita gente que fala assim, é muito, muito difícil. Não, não é tão difícil, porque as pessoas que estão trabalhando ali são pessoas também que têm um pouco da nossa visão empreendedora, né? Elas não vêm só pelo emprego, elas estão trabalhando com a gente, levando a nossa cultura. Uhum. Então, quando você se depara, às vezes, com pessoas que não ficam muito tempo no emprego, é porque ainda não entenderam que ela começa a empreender na casa dela. Aí depois ela vai para o emprego, ela também está empreendendo. Aí depois ela quer dar um salto para o empreendedorismo igual nós demos, é mais Exato. responsabilidade que se
se toma, porém os retornos vêm, né? Desde que haja resiliência, persistência, Exato, visão, parceria, que é uma coisa bacana também da gente falar, exato. porque Porque sozinho ninguém vai a a lugar gente nenhum. não sabe tudo, né? É, não A gente sabe. não sabe tudo. Então, assim, hoje a sua marca é Ricardo Randan Cozinha Árabe, mas em breve não vai ter o Ricardo ali especificamente, né, É, na não. produção. Ele vai estar só coordenando uma equipe que está levando o Isso. nome Não, dele. eu posso até te adiantar que hoje já acontece assim, né? Uhum. Eu posso ser desnecessário na operação por causa das pessoas competentes que estão na direção da operação Maravilhoso. direta, Enquanto né? isso, você vai fazendo outras, né? É, Como o Iaque vou BH, vai tomar tomando vinho. frente também, né? Fazendo outras coisas que É, vão. Eu tomar vinho, ali você tem um insight de negócio, já vai para um outro. E vai exato. gerar mais É. emprego, e vai gerar mais satisfação, né? E vai ter ali. Olha, nós temos um minutinho só para falar uma coisa que é, abre muito leque para todos nós, né? Sem dúvida, é a rede de relacionamentos, Sim. bons relacionamentos. E os órgãos que são voltados para o empreendedorismo, como a CDL, Sebrae, Uhum. né? A Abrazel, né? Eles trazem muitas oportunidades para você, a Trox, Sim, né, traz muitas oportunidades para você aumentar essa sua rede, né? exatamente. E é isso. Eu acho que, né, eu Tem que estar vejo assim, ligado, antenado é, e, ó, buscar, né? exatamente. Muito bom, Ricardo. Obrigado pelo bate-papo. Acho que Ah, eu que foi agradeço. excelente, né? Sucesso para os seus negócios, sucesso na Obrigado. nossa parceria Trox. E em breve esse podcast vai estar no ar. E nós vamos lá marcar nas legendas quem foi citado aqui, né? Os parceiros, para eventuais o pessoal poder localizar em rede social. Deixa Ah, pra gente legal. aqui só o Instagram, né? Para ficar mais fácil. Sim, o Instagram, Ricardo Hamdan, né? É @Ricardo underline Hamdan. Hamdan é H-A-M de Maria, D-A-N de navio. Perfeito. Sigam lá a página do Ricardo. Assistam o podcast Permutas Corporativas no YouTube e sigam os canais também que vão estar lá de rede social. Um abraço, até a próxima.